Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito, professor Mauro Sales, voltando com a nossa segunda aula de direção defensiva para a autoescola. Vamos continuar aí nossos estudos, direção defensiva, que é uma das principais disciplinas aí da sua grade. Vamos compartilhar a tela. E vamos estudar hoje os tipos de colisões, a começar pela colisão com o veículo da frente. É aquela em que você bate no veículo que está à sua frente e diz: infelizmente não foi possível evitar, por ele ter parado bruscamente ou não ter sinalizado que iria parar. O condutor defensivo evitaria facilmente esse acidente, utilizando-se corretamente das distâncias recomendadas e evitando dirigir muito próximo ao veículo da frente. Ali você vê na imagem, né, a colisão de um veículo com o veículo da frente. As condições encontradas pelos condutores nas vias são as mais diversas e a surpresa é o elemento causador dos acidentes, né? A surpresa é o elemento causador dos acidentes. Dessa natureza, se não estivermos a uma distância segura dos outros veículos, deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, resulta em multa, sendo considerada uma infração grave pelo artigo 192. Mas qual é a distância correta? É aquela que nos dê tempo suficiente para pararmos nosso veículo sem atingi-lo da frente, mesmo em situações de emergência ou de parada brusca. A aquaplanagem é um dos motivos que irá dificultar sua parada a tempo, provocando a colisão, assim como os pneus lisos, carecas ou mal calibrados, que fazem parte dos equipamentos obrigatórios. Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, ou estando ineficiente ou inoperante, é uma infração grave, com penalidade de multa, artigo 230, inciso 9. Veja agora algumas sugestões para evitar a colisão com o veículo da frente. Esteja atento. Nunca desvie a sua atenção do que está acontecendo em volta e observe os sinais do condutor da frente, tais como luz de freio, seta pisca-pisca, sinalização com os braços, etc., pois indicam o que ele pretende fazer. Controle a situação. Procure ver além do veículo da frente para identificar situações que podem obrigá-lo a manobras bruscas sem sinalizar. Verifique a distância e o deslocamento também do veículo de trás e ao seu lado para poder tomar a decisão mais adequada, se necessário, numa emergência. Mantenha distância. Hoje, isso resulta em multa se não for observado e se você não estiver longe o suficiente, irá bater no veículo da frente. Lembre-se que com a chuva ou pista escorregadia, essa distância deve ser maior que em condições normais. Comece a parar antes. Se necessário, pise no freio imediatamente ao avistar algum tipo de perigo, mas pise aos poucos para evitar derrapagens ou parada brusca, pondo em risco os outros condutores da via que talvez não conheçam, como você, estas normas de prevenção. Bom, muito bom. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho
E para que você, meu amigo aluno, né, que está muito próximo a começar as suas aulas práticas, né, ou já está fazendo as práticas, ou você que está buscando informação sobre direção defensiva, um dos elementos principais da direção defensiva é a atenção. Lembra na aula anterior? Se você ainda não assistiu, vai ali na nossa playlist, Direção Defensiva para a Autoescola, né? Aula 1, a gente fala dos elementos básicos, né? Dos principais elementos da direção defensiva, que são 5, né? Os 5 principais é o conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Então, a atenção é um elemento básico da direção defensiva, né? Um dos principais. E você, é lógico que para você evitar uma colisão com o veículo da frente, você precisa dirigir com atenção, né? Estar atento, não desvie a atenção do que está acontecendo e volte e observe os sinais do condutor, né? Além de outras situações que você tem que observar. Então, a atenção é extremamente importante para que você não colida com o veículo da frente. Então, o que mais tira a atenção do condutor hoje, né? Infelizmente, não só do condutor, né? Mas, de forma geral, você tem o aparelho celular, não é verdade? As pessoas hoje andam na rua mexendo muito no celular. Então, o celular, ele tira a atenção, né, do ser humano, né? E generalizando, né? Porque aí você tem o ser humano na condição de pedestre, na condição de ciclista, na condição de condutor. Lembrando que manipular o celular é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, 293,47. É uma ação, né, de alto risco para o trânsito, né, manipular o telefone celular. E você precisa de 100% da sua atenção quando estiver dirigindo, né? Então, você tem aí um problema grave aí, que é o uso do celular, né? Muitas pessoas, infelizmente, cometem essa infração aí de forma comum, né? Então, as pessoas usam muito o celular no trânsito, isso é uma ação altamente perigosa, né? Você não deve utilizar. Isso aí faz com que você perca a sua atenção, tá? Então, hoje você tem aí as 3 principais causas de acidente. Você tem aí o celular aí como top 3 aí, né? Principais causas de acidente, tá? Então, a gente precisa ter conscientização, né? Não só o celular tira a atenção do condutor. Às vezes uma conversa sobre discutir o casal ele tem que tomar cuidado para ele não discutir relacionamento, né? Enquanto um dos dois ali está dirigindo, conduzindo o veículo, né? Então, discutir relação é muito perigoso, pode tirar a atenção também do condutor do veículo, assim como uma conversa que não seja uma conversa sadia, né? Hoje em dia, você com essa polarização política, conversar sobre política enquanto dirige também não é uma boa ideia. Falar sobre assuntos que podem interferir, né, no seu estado emocional, psicológico, não é bem-vindo. Isso pode tirar a atenção do condutor e você precisa de 100% da atenção, né? Quando ele diz aqui controlar a situação, procure ver além do veículo da frente. É interessante você tentar enxergar, não só ficar fixado olhando o veículo que você segue, mas tentar enxergar além, que você vai conseguir prever situações até antes daquele condutor que você segue. Manter a distância é extremamente importante para que você evite uma colisão com o veículo da frente, né? Então, você precisa manter uma distância do veículo que você segue. Essa distância, nós aprenderemos uma técnica para calcular essa distância. Na próxima aula, né, falaremos sobre essa técnica, que é a técnica dos 2 segundos, né?
uma técnica utilizada para fazer com que o condutor consiga calcular uma distância segura do veículo que ele segue, né? É uma distância imaginária, né? Na maioria das vezes você utiliza o bom senso, né? Aqui ele vai dizer para você começar a parar antes. Você tem que... o freio é sempre de forma gradativa, a não ser que você passe por uma situação iminente ali de perigo, de emergência, né? E aí você vai precisar frear de forma brusca. Mas, na maioria das situações, o ideal é que você vá freando aos poucos. Maravilha, né? Continuando aqui, ó. Agora, a colisão com o veículo de trás, né? A colisão com o veículo de trás. É interessante que você também tente evitar a colisão com o veículo de trás, né? Uma das principais causas de colisões na traseira é motivada por motoristas que dirigem colados. E nem sempre pode se escapar dessa situação, principalmente numa emergência. Também não adianta o fato de que quem bate na traseira é legalmente culpado, pois isso pode trazer consequências graves ou até mesmo matá-lo, como no caso de fratura no pescoço. Aí ele vai dizer, ó, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis da segurança resulta em multa, sendo considerada infração grave. Vou compartilhar a tela aqui, só para a gente detalhar esse trecho. Também não adianta o fato de quem bate na traseira é legalmente culpado, pois isso pode trazer consequências graves ou até mesmo matá-lo, como no caso de fratura no pescoço. Quem bate na traseira, pessoal, é legalmente culpado. Isso é verdade. Então, você já deve ter ouvido alguém falar, ó, bateu está errado, quem bate está errado. É verdade, né? Salvo raras exceções, né? Toda regra tem sua exceção. Então, quando que quem bateu não está errado? Quando quem estava na frente, por exemplo, ele freou de forma aleatória sem justa causa. Ele freou de forma brusca, né? De forma aleatória. Você freou por quê? Porque eu quis, por exemplo, né? E aí quem colidiu atrás não será culpado, porque para você frear o veículo você precisa de uma justa causa. Você não pode frear de forma aleatória. Então, isso é uma das exceções à regra. Tá? Mas a gente não pode pensar assim, quem bate vai ter que pagar meu prejuízo, né? Porque primeiro que você vai ter um dano e aquilo ali vai te dar uma dor de cabeça, né? E você também pode ter uma lesão, né? Uma lesão corporal grave. Você pode ter sofrer as consequências daquela colisão. Então, o ideal é que você tente sempre evitar também a colisão com o veículo que vem de trás. Por mais que você esteja dirigindo sempre olhando para frente, em algumas situações você pelo retrovisor interno, né, que é aquele que você visualiza para trás, em alguns momentos, você pode observar se prevenir de uma colisão traseira, né? Você que já é um condutor perito na arte de conduzir. Continuando, a primeira atitude do condutor defensivo é livrar-se do condutor que o segue a curta distância, reduzindo a velocidade ou deslocando-se para outra faixa de trânsito ou acostamento, levando-o a ultrapassá-lo com segurança. Veja as sugestões de direção defensiva para livrar-se de situações de perigo. Planeje o que fazer. Não fique indeciso quanto ao percurso, entradas ou saídas que irá usar. Planeje antes o seu trajeto para não confundir o condutor que vem atrás com manobras bruscas. Então, quando você planeja, né, suas ações, você dificilmente vai dificultar a vida de quem está atrás de você.
né? O que é planejar, né? É você saber qual é a rua que você vai entrar, quais são as vias que você vai entrar com antecedência, né? Fazer aquele planejamento. E com isso você vai antecipar, né? Você vai mudar de faixa no momento do tempo certo. Você não vai fazer aquela mudança repentina de faixa. Você não vai entrar numa rua de faixa, né? Hoje você vê às vezes eu observo o Uber dirigindo, nem sempre ele sabe o local que ele está indo, né, de destino. E aí, às vezes, ele fica andando devagar, né, porque ele está procurando. Né, e esse é exatamente a falta do planejamento, não é verdade? Muitas das vezes eles não sabem, né? E aí, o que, que pode acontecer? Né? Às vezes, entrar numa rua sem sinalizar, de forma repentina, isso pode trazer problema para quem está atrás. Estou usando o exemplo do Uber porque é mais comum que aconteça, não estou querendo generalizar, mas é comum que a gente observe, às vezes, o Uber ali perdido, né, pela falta do planejamento. Né? Sinalizar suas atitudes, informe através de sinalização correta e dentro do tempo necessário o que você pretende fazer para que os outros condutores também possam planejar suas atitudes. Certifique-se de que todos entenderam e viram a sinalização. Então, a sinalização é extremamente importante, né, em todo seu relacionamento com o trânsito. Você jamais poderá fazer um deslocamento lateral sem sinalizar com antecedência por meio das luzes indicadores de direção, que são as setas. Então, isso aí é uma máxima que você vai carregar com você, né, vai perdurar em toda a sua experiência no trânsito. Pare aos poucos, né? Alguns condutores só lembram de frear após o cruzamento onde deveriam entrar. Isto é muito perigoso, pois obriga os condutores a frear bruscamente. Nem sempre é possível evitar a colisão. Então, o ideal é que você tente parar aos poucos, né, para você evitar a colisão com aquele veículo que vem de trás. Livre-se dos colados à sua traseira, use o princípio da cortesia, né? Então, a cortesia é uma palavra muito requisitada, né, no trânsito. Em muitas situações, a gente vai precisar usar o princípio da cortesia. Isso é inclusive uma questão de prova, né? Algumas questões vêm trabalhando isso, e vem essa princípio da cortesia como questão correta, tá? Muitas das vezes você vai precisar usá-la. Use o princípio da cortesia, favoreça a ultrapassagem dos apressadinhos, né? Mantendo sempre a distância recomendada para, né, sua segurança. Se você parar bruscamente, mudar de faixa de trânsito ou não sinalizar suas intenções, poderá causar um acidente grave. Né? Então, fazer o nosso compartilhamento para que você possa evitar a colisão com o veículo de trás. O ideal é que você planeje suas intenções, né? Faça esse planejamento antecipado, sinalize suas intenções. Tá? A sinalização com antecedência é extremamente importante. Comece a parar antes, nada de ficar metendo o pé no freio com força, a não ser numa situação realmente de emergência. E quando ele fala livre-se dos colados à traseira, em algumas situações, quando você vê que tem aquele apressadinho ali atrás de você, né? Se você puder ceder passagem a ele, é bom livrar-se dele, tá? Não tenta dificultar a passagem dele, não. Lógico que você não vai subir em calçada, nem entrar no acostamento para poder deixar o cara passar, né? Mas se a faixa for uma faixa de trânsito, se ela for larga, né, o suficiente, se ela tiver espaço ali para a direita, você sinaliza e dá passagem para ele. Você livrar-se dele é a melhor situação a fazer ali no momento.
Beleza, agora a gente vai estudar aí, a gente vai falar sobre a colisão mais letal, né? Mais fatal, que é a colisão frontal. É um dos piores tipos de acidente, né? É o pior, pois em poucos segundos os veículos se transformam em ferro torcido, envolvendo o condutor e ocupante de tal maneira que raramente escapam com vida. Vários são os fatores que ocasionam este tipo de acidente, e quase todos eles derivam do descumprimento das leis de trânsito ou de normas de direção defensiva. Ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade, dormir no volante, transitar pela contramão. Aí ele traz o artigo 1861, que é dirigir, que é transitar na contramão, né, em vias de duplo sentido de circulação, que é uma infração grave, e o 186, inciso 2, que é transitar na contramão em vias de sentido único de direção, né? Que é uma gravíssima. Quando é que eu sei que uma via é de sentido duplo de circulação, né? De mão dupla? É quando a cor da marca longitudinal que divide a pista de rolamento é amarela. Quando a cor é amarela, você está numa via de mão dupla, de sentido duplo, de duplo sentido de circulação. Vai e vem na mesma pista, dividida pela cor amarela. Então, transitar na contramão, na via de mão dupla, é uma grave. E, professor, quando que eu sei que a via é de sentido único? É quando a cor que divide a pista de rolamento é branca. Sentido único, né? Vai todo mundo no mesmo sentido. O exemplo da colisão, ó, ao lado, né, ali, ó, é uma colisão frontal, provável, o veículo, você está numa via de mão dupla, né? É lógico. Você vê que há uma dupla contínua ali, numa curva, né? A dupla contínua proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos, né? Naquele trecho, e aquela Fiat Uno ali que está de costas, ela está na contramão de direção, né? Ela está na contramão, porque a nossa mão é da direita. Então, ela está errada. E aí, continuando, problemas com o veículo, né, ou distração do condutor são apenas algum desses fatores. Essas colisões também ocorrem nas ultrapassagens, artigo 203, que é uma gravíssima, feita em desacordo com as medidas de segurança. O artigo 203, esses artigos é legal que você estude esses artigos, né? Você estude esses artigos para que você consiga massificar essa informação no seu cérebro. Então, eu tenho artigos relacionados às colisões, né, nas ultrapassagens. Você tem transitar pela contramão, inciso 1 e 2, gravíssimo, e você tem um 203, que aí é ultrapassar, né? Não é mais transitar, é ultrapassar. Então, ultrapassar, o 203 é ultrapassar na contramão, são em várias situações, né? Como curvas, né? Locais proibidos pela sinalização, em pontes, viadutos, na marca longitudinal na cor amarela dupla ou simples contínua. É uma gravíssima vezes 5, né? Uma gravíssima vezes 5, dá quase R$ 1.500. E a principal causa da colisão frontal são as ultrapassagens proibidas, né? São as ultrapassagens proibidas. E aí ele vai dizer aqui, ó, veja algumas sugestões para evitá-las. Evite as ultrapassagens perigosas em locais de pouca visibilidade, nas curvas, locais proibidos por sinalização, verificando sempre se o tempo e o espaço de que você dispõe são suficientes para realizar a ultrapassagem com segurança. Cuidado com as curvas, vários fatores como velocidade, tipo de pavimento, ângulo da curva, condições do veículo e condutor, são fatores
que podem determinar a saída de seu veículo da sua faixa de direção, indo chocar-se com quem vem em sentido contrário, causando um acidente grave. Nas curvas, reduza sempre a velocidade e mantenha-se atento. Atenção nos cruzamentos. Estes acidentes ocorrem nas manobras de virar à direita e à esquerda. Não observar o semáforo ou a preferência de passagem no local, assim como a travessia de pedestres. Espere com calma e só realize a manobra nos locais permitidos e com segurança. Quando não houver sinalização, reduza a velocidade. Na maioria destes acidentes, por força do impacto, o condutor ou o ocupante são projetados para fora do veículo, através do para-brisa ou portas do veículo. Isso não ocorre se eles usarem o cinto de segurança. Beleza, meus alunos. Então, a colisão frontal é a colisão mais perigosa, mais letal, que pode causar danos aí irreversíveis aí aos condutores, né? Às vezes os condutores estão de cinto, o veículo tem airbags e mesmo assim, né, por tamanho impacto aí daquela colisão, não é suficiente o cinto e o airbag para proteger a integridade física, né, daquele condutor. Então, você imagina, né, os veículos indo de encontro ali numa colisão, cada veículo a 100 km por hora, né? O impacto da colisão é realmente brutal. Então, por isso que é importante que você esteja sempre de cinto, né? O cinto de 3 pontos, ele é muito eficaz, né? Ele tem uma eficácia ali, ele reduz em mais de 60% o risco de morte e de lesões graves, né? Então, lembrando que o cinto é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, né? Deixar de utilizar o cinto é uma infração grave, artigo 67, 5 pontos aí no prontuário do condutor, e você é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, né? Além dessa questão do cinto, você tem o airbag, né? Que a partir de 2014 ele passou a ser obrigatório para o motorista e para o carona ali ao lado. Só que o airbag ele só tem eficácia se o condutor tiver de cinto, né? O airbag ele precisa de um tempo, uma fração ali de segundos ali para inflar, né? O airbag é aquela bolsa que infla ali para amenizar o impacto. Então, esse airbag, ele, se você não tiver de cinto, você vai ser lançado ali contra o painel do veículo, né, o para-brisa, antes que o airbag ele infle, né, totalmente. Tá? Pessoal, eu quero deixar um recadinho agora para você muito importante, né, para você que está se preparando para fazer a prova teórica aí, né, você está na sua preparação, na autoescola, né, e aí você que está fazendo o simulado, eu quero te alertar, o simulado, quando você começa só a decorar simulado, isso é perigoso. O Detran disponibiliza alguns simulados ali para você fazer e fica uma coisa muito repetitiva e você começa a fazer aquilo ali de forma aleatória e decorar, né? Às vezes você acerta até as 30 ali e você faz aquilo de forma compulsória ali, e um atrás do outro, faz em 10, 15 minutos, e você começa a decorar, aquilo ali vai te dar uma falsa sensação de que você está bem, e chega na prova, as questões são mudadas, né? A formulação das questões são mudadas, e se você realmente não tiver prestando atenção aqui na videoaula, se você não estiver anotando as dicas, se você não estiver escrevendo quando o professor pede para você escrever, você vai ter problemas, né? Eu tenho desenvolvido um material que é o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran, RJ, né? Mas é válido para todo o território nacional, porque a legislação de trânsito em sentido amplo, né? Quando eu falo Detran RJ, porque eu entrei no site do Detran RJ, eu fiz 10 videoaulas
do simulado, e identificando as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca, né? Eu ensino os alunos a fazerem a prova, com dicas, fazendo anotações. Tá? Então, são 10 videoaulas de dentro do site, com 300 questões comentadas, com 100% de aproveitamento. Além de mais 10 videoaulas com direcionamento específico por disciplina. As principais matérias que caem, os principais temas que caem: legislação de trânsito, direção defensiva, primeiro socorro, mecânica, meio ambiente e convívio social. Tá? Isso tudo está no material, né, no manual da aprovação para a prova teórica. São 20 videoaulas com mais de 15 horas de conteúdo. Né? Você adquirindo esse material, você terá acesso a um grupo de WhatsApp dos futuros habilitados, né? Onde eu dou mentoria vitalícia até aprovação teórica, prática, faço um trabalho psicológico, emocional, né? De autoajuda ali para quem vai fazer a prova prática também, onde fui instrutor 4 anos, né? Ajudei instrutor prático, né? 4 anos, ajudei centenas de alunos também a conquistarem sua aprovação prática. Faço um trabalho hoje voltado mais para a teoria, então esse grupo é para te dar um suporte até você passar. Você vai pagar um valor, você vai adquirir o produto, você vai adquirir o curso e vai te dar acesso a participar desse grupo. Para adquirir esse curso, é só você clicar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai ser direcionado ao site, o site da Hotmart. Se você fizer a compra por cartão de crédito, você pode parcelar em 8 vezes. O produto ele está saindo hoje pela metade do valor de Duda de reprovação, então é um investimento muito em conta para você. Tá? Aproveita, porque está num período de promoção do produto. Clica na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Adquire seu produto, né? Ou você pode comprar pelo Pix, cartão de crédito, e aí eu vou te mandar uma mensagem, eu vou receber a notificação de venda e vou te convidar para participar do grupo dos futuros habilitados, onde eu vou te dar a mentoria vitalícia até a sua aprovação teórica e prática, tá bom, meus alunos? Obrigado aí por deixar eu falar aí um pouco do nosso material. A gente vai voltar agora para os nossos estudos. E é isso, né? Chega de ficar pagando Duda de reprovação, não é verdade? Chega de ficar pagando Duda aí de reprovação. Vamos estudar de forma correta, né? De forma objetiva. Colisão misteriosa, né? Acidente que envolve apenas um veículo, onde o condutor não sabe exatamente a causa do acidente ou não admite que errou. Geralmente, é a inobservância das condições adversas que nos leva a acidentes misteriosos bem graves. Atualmente, novas técnicas de perícia são desenvolvidas e, assim, muitos acidentes têm suas verdadeiras causas reveladas. Né? Os acidentes misteriosos geralmente acontecem com um veículo, né? Por ocasião de condições adversas, né? Pista escorregadia, aí, neblina, nevoeiro, às vezes o veículo ele sai da pista, né? Agora, o abarroamento é uma questão de prova. É uma questão de prova. Só lembrando aí, pessoal, que eu falei do manual da aprovação, você vai ganhar essa apostila aqui também, tá? Essa apostila aqui de estudos, que é uma apostila completa. Você tem aí um material completo. Além do meu material, você tem essa apostila aqui para reforçar ainda mais os seus estudos, né? Com vários exercícios aqui também que caem na prova. Tá? Você vai ganhar essa apostila em PDF. Beleza, meus alunos? Então vamos lá. O abarroamento é o acidente em que o veículo é atingido lateralmente, mais comum em cruzamentos, devido à falta de observância das normas de circulação e conduta. Dê o espaço necessário a serem realizadas, né, as manobras. Então, abarroamento é questão de prova. Então, a questão aqui de prova, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Abarroamento, isso aqui você precisa escrever no seu caderno. Esse nome é diferente, né? Beleza. É o acidente, ó. É um acidente em que o veículo é atingido lateralmente, mais comuns em cruzamentos, né? Mais comuns em cruzamento. Então, são informações importantes sobre o abarroamento. Questão clássica, questão certa aí de cair na prova. Abarroamento
é o acidente em que o veículo é atingido lateralmente, mais comum em cruzamentos. E aí eu vou te dar mais uma dica. Na prova tem caído uma questão assim: qual é a principal causa de abarroamento? Né, que é esse acidente lateral. Aí a resposta correta é desconhecimento das preferenciais. Desconhecimento das preferenciais é uma das principais causas da colisão lateral do abarroamento. Maravilha, cachorrada latindo com vontade, né? E vamos nessa. Capotagem é um acidente em que o veículo gira sobre si mesmo em 360 graus. Tombamento é o acidente em que o veículo em movimento tomba lateralmente, girando sobre si mesmo em ângulo menor de 360 graus. Né? Capotagem ele está de cabeça para baixo. O tombamento está de forma lateral ali, né? Outras colisões com dois ou mais veículos. Ó. Existem ainda vários tipos de colisão que envolvem dois ou mais veículos. Né? Porém, em todos os tipos de colisão, existem fatores determinantes que ocorrem mais comumente e que podem ser evitados se você for um motorista defensivo. São eles: falta de visibilidade, ó, desconhecimento das preferenciais, manobras não sinalizadas, trânsito de pedestres no local, desobediência às leis de trânsito. Colisão com pedestres, né? Atropelamento. Então, colisão com pedestres, na verdade, está falando aí do atropelamento, né? O atropelamento. Como seu comportamento é imprevisível e não há como evitar o acesso de pessoas imprudentes, portadores de necessidades especiais ou alcoolizados nas vias, a melhor regra para o condutor é ser cuidadoso com o pedestre e dar-lhe sempre o direito de passagem, principalmente nos locais adequados, né? Como faixas de área de cruzamento e área escolar. Deixar de reduzir a velocidade do veículo próximo a escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiro ou onde haja intensa movimentação de pedestre, resulta em multa, sendo considerada uma infração gravíssima. Bom, o pedestre ele realmente é muito imprevisível, né? E a gente precisa exercitar essa questão de nos reeducar, né, como pedestre, porque muitos dessas estatísticas aí das vítimas de trânsito, né, você tem uma porcentagem aí que envolve os pedestres, né? Então, o pedestre também é negligente, o pedestre também é imprudente, né? E aí o pedestre, você deve a todo momento procurar uma faixa de pedestre para atravessar, você deve a todo momento procurar uma passarela, né? Você deve a todo momento tentar procurar, né, andar na calçada, no passeio, na área destinada ao pedestre, né, na passarela, atravessar nas faixas de pedestres, locais seguros, porque o pedestre ele é o ser mais vulnerável, né, dessa cadeia, e você precisa fazer a sua parte como pedestre. Beleza, pessoal? Maravilha. Continuando aí. Vamos lá. Devemos ter atenção especial com as pessoas idosas, crianças ou portadores de necessidades especiais, que são sempre mais sujeitos a envolver-se em acidentes. Lembre-se de que o dano causado ao pedestre sempre é maior por ele não ter o veículo para protegê-lo. E, se ocorrer morte ou deixar de prestar socorro, pode ser considerado crime. Importante: saber que prestar socorro é providenciar atendimento ou remoção ao ferido de forma mais rápida e segura possível.
dentro das normas de primeiros socorros. Ó, colisão com animais, também é atropelamento, né? Ocorre com mais frequência nas zonas rurais, pois os animais muitas vezes rompem as cercas e invadem a estrada, sem que o dono perceba de imediato. Lembre-se de que o animal não pensa, dificilmente tomará a atitude correta ou a que você espera. Portanto, assim que perceber qualquer animal na pista, reduza a marcha até que o tenha ultrapassado. E nunca use a buzina, pois pode assustá-lo e fazer com que se volte contra o seu veículo. A luz também às vezes cega o animal e o impede de sair na via para que você passe. Mantenha sempre a calma, analise a situação e tome a melhor atitude para o momento. Essa questão aí do animal também é extremamente importante, né? Porque o animal ele não pensa, ele age ali por impulso, né? E quando você está dirigindo numa área urbana, né, uma área de cidade, onde a velocidade geralmente, tirando a via de trânsito rápido que é 80, em regra, você está aí, você tem até a via arterial nas cidades, né? Nas áreas urbanas, elas são mais é mais comum as vias arteriais e coletores, né? Então, em regra, uma via arterial é 60 km por hora e a coletora 40. E nas áreas urbanas é mais comum que você veja cachorros, né? Cachorrinho vira-lata ali, e muitos deles até mais educados até que o pedestre, né? Você vê que tem cachorro que atravessa uma faixa e você tem aí o gato também, né? Em área urbana, o gato ele já atravessa de qualquer jeito. O cachorro, ele parece que ele tem mais sensibilidade quanto a isso. Mas, enfim, você numa velocidade de 40, 60 quilômetros, você consegue imobilizar o seu veículo com segurança, né, para tentar preservar a vida do animal. Agora, numa rodovia, né, que é uma área rural, uma via rural pavimentada, às vezes pode atravessar um animal, né, solto, né, assim, e aí um animal do grande porte, do tamanho de uma vaca, um boi, um cavalo, isso aí pode realmente causar problemas, né? E aí nem sempre você vai conseguir, porque numa rodovia, né, onde a velocidade em regra, se for uma rodovia de pista simples, é de 100 km por hora, né, para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os demais veículos. E na rodovia de pista dupla, 110 para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, e 90 para os demais veículos, né? Então, dificilmente você conseguirá ter uma distância total de parada para se o animal atravessar na sua frente. Então, muitas das vezes, às vezes você não vai ter escolha, você vai ter que atingir o animal, porque também não adianta você desviar do animal e ir de encontro a um outro veículo, né? Então, nas rodovias, você tem a placa de advertência, né, de animais, e aí se você estiver transitando, por exemplo, tiver aquela placa de animais, né, e aí significa que pode ser que apareça um animal. Naquele trecho, se deve tomar cuidado, muito cuidado, né? Cuidado com buzinar, né? Buzinar, jogar o farol alto na cara do animal não vai adiantar, né? Isso aí a buzina pode assustar, pode deixar ele mais nervoso e o farol alto pode cegar o animal, piorando a situação. Colisão com objetos fixos, choque, ocasionado geralmente por culpa do próprio condutor, por mau golpe de vista, quando cansado ou com sono sob influência de álcool ou medicamentos, excesso de velocidade, desrespeito às leis e à sinalização de trânsito. Para evitar esses acidentes, o condutor defensivo deve tomar todas as medidas necessárias à segurança e estar atento o tempo todo ao que ocorre ao longo da via. Lembre-se de que a velocidade ideal é aquela que lhe permite andar com segurança em qualquer tipo de condição de via de trânsito, parando o veículo a tempo para evitar a colisão, né? Você está vendo um veículo, ele colidiu aí com um poste, né?
E a gente, dentro de sala, os alunos, a gente fala, ó, eu falo para os alunos, ó, o poste, quando o condutor ele bate no poste, além do prejuízo que ele vai ter, né, o veículo dele, o dano, ele vai ter que pagar o poste também, né? A empresa vai cobrar o poste a ele, né? Na área civil. Colisão com bicicletas, né? A maioria dos ciclistas é composta por menores ou por pessoas que desconhecem as leis de trânsito ou andam pelas vias de maneira que lhe parece melhor. Para evitar que você se envolva nesse tipo de acidente, o melhor é ficar atento principalmente à noite e tomar precaução quando perceber um ciclista por perto. Certifique-se de que o ciclista viu e entendeu a sinalização. Mantenha distância e cuidado ao efetuar manobras ou abrir a porta do veículo. O condutor defensivo é sempre capaz de evitar acidentes, apesar dos erros cometidos por outros condutores, pedestres, passageiros e cavaleiros que não conhecem ou não cumprem as leis. Nessa imagem eu tenho uma questão de prova aqui para vocês. A única distância regulamentada é a distância que o condutor do veículo deve manter, né, do ciclista. Essa distância é de 1,5 m. Você escreve isso, né? Distância regulamentar, distância lateral regulamentar de segurança que o condutor do veículo deve manter do ciclista é de 1,5 m. Isso é uma questão de prova ali, clássica, tá? E você tem um artigo ali para quem desrespeitar essa, que é o 220, né? Para quem desrespeitar essa regra. Colisão com motocicletas. Motocicletas similares fazem parte integrante do trânsito e seus condutores devem obedecer sempre à sinalização e às leis de trânsito. Mas isso nem sempre ocorre. Não esqueça que a motocicleta é também um veículo como um caminhão, carro, ônibus, estando a motociclista sujeito a direitos e deveres como qualquer outro condutor. Muitos condutores desse tipo de veículo costumam ter comportamentos que põem em risco a segurança no trânsito e dos usuários da via. Não importa de quem é a culpa ou quem não cumpriu a lei. O condutor defensivo procura sempre diminuir os veículos de envolver-se em acidentes, né? Esteja alerta em relação a eles, né? Aumente a distância entre você e ele e nas ultrapassagens observe a mesma distância e procedimento como se estivesse ultrapassando um carro, né? Vou dividir a tela aqui. Estamos com a nossa live aí, né? A nossa videoaula sobre direção defensiva. Deixa eu falar um pouquinho sobre a questão do motociclista, né? Os motociclistas, eles são as principais vítimas do trânsito, né? A motocicleta, ela tem a parte boa, né? Que é a praticidade, a agilidade, a economia, é mais barato, é mais fácil de estacionar, você não fica em engarrafamento, e você tem a parte que deixa a desejar, que é na parte da segurança, não tem aquela proteção física, né? Então, é muito mais fácil o condutor ele ter lesões graves, né, na motocicleta do que no veículo, né? Então, é extremamente importante que o motociclista ele conheça as regras, ele dirige de forma responsável, né, de forma prudente, ele utiliza um vestuário apropriado, né, caso ele caia, ele não vai se machucar tanto, tá? Você tem alguns cuidados aí, e o condutor do veículo também, né, do automóvel, também tem que tomar certos cuidados com o motociclista, né? O motociclista ele é facilmente absorvido pelos pontos cegos do veículo e extremamente necessário essa atenção especial aí com o motociclista, né? Beleza. Estamos nos aproximando do final. Ainda vou falar um pouquinho mais sobre você que quer adquirir essa apostila e o meu material aí que eu desenvolvi, que é o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran. Vamos nessa. Colisão em marcha ré. Ao realizar as manobras de marcha ré,
dê conta da situação, se necessário. Saia do veículo, retroceda lentamente, olhe as suas laterais à medida em que for recuando, né? Evite esta manobra tanto quanto possível. E tem um artigo 194, transitar em marcha ré, salvo na distância necessária e pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança, em infração grave, penalidade multa. Você não pode dar marcha ré numa distância muito extensa. A marcha ré é uma manobra extremamente perigosa e traiçoeira, né? Então, você está andando para trás. Principalmente você que vai tirar carro de garagem, você que tem criança próximo, a criança ela pode, ela não tem maldade, né? E ela fica abaixo ela fica absorvida ali, escondida, ocultada pelo ponto cego do veículo. Então, às vezes, pode ser que você vai tirar o carro, vai dar uma marcha ré, pode ser que tenha crianças brincando ali atrás. Acontecem acidentes aí de pais que atropelam filhos, né? Isso é extremamente perigoso. Você tem que ter muita atenção. Então, às vezes, você vai precisar sair do veículo, ver se não tem ninguém atrás do veículo, para poder fazer essa manobra com segurança. Tem muitos casos aí que ainda, infelizmente, mesmo com toda a informação que a gente tem, acesso à informação, as pessoas cometem esse tipo de negligência. Maneira de conduzir, a maneira incorreta de conduzir seu veículo é uma das grandes causas de acidentes nas ruas ou estradas. Porém, muitos condutores acham que estão dirigindo direito por desconhecerem comportamentos adequados, né? E leis de trânsito que visam manter a segurança nas vias públicas. Conduza com as duas mãos no volante ou no guidão. Evite acender cigarros ou apanhar objetos dentro do veículo em movimento, fazer movimentos ou manobras bruscas, desviar a sua atenção do ato de dirigir, participar de brincadeiras, fique sempre atento. Ultrapassagem, né? Uma ultrapassagem mal calculada pode gerar situações de alto risco e até mesmo em acidentes. Para evitar isso, preste atenção nas dicas a seguir. Verifique se há possibilidade para ultrapassagem, verifique se o veículo de trás não tem a intenção de ultrapassar. Sinalize com antecedência, utilize uma velocidade maior do que a do veículo que deseja ultrapassar. Só volte à sua faixa de origem após ter completado as ultrapassagens. Ultrapasse pela esquerda, exceto com o veículo a ser ultrapassado e estiver sinalizando a vontade de entrar à esquerda. Não ultrapasse em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas e em aclive sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, a menos quando houver sinalização permitindo. Se você perceber que outro veículo tem a intenção de ultrapassá-lo, desloque-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Se você estiver ocupando a faixa da esquerda, caso esteja ocupando outras faixas, mantenha-se nela e não acelere a marcha. Meus alunos, chegamos ao fim de mais uma aula e peço para você, se você gostou, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, deixe as suas dúvidas, as suas dicas aí, as suas críticas aí nos comentários, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Lembrando, se você quiser adquirir essa apostila de estudos, essa apostila ela vem junto com o manual da aprovação para a prova teórica do Detran, tá? Que é o meu produto desenvolvido para aprovação exclusiva e específica do aluno, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui sobre mais informações aí do manual da aprovação. Obrigado pela audiência de todos. Você que tiver interesse no manual da aprovação, você clica na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Assim que você fizer a compra, eu vou entrar em contato com você e vou te convidar a participar do grupo dos futuros habilitados, onde eu lhe darei mentoria vitalícia até sua aprovação teórica, sua aprovação prática. Tá bom? Preste atenção nesse recadinho aí. Alunos, professor Mauro Sales passando para falar sobre o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran RJ, tanto para a primeira habilitação quanto para a reciclagem. É um intensivão de estudos específicos
diretamente do site do Detran RJ, onde eu identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. São 300 questões comentadas e atualizadas através de 10 videoaulas com mais de 1 hora cada, com 100% de aproveitamento, além de um direcionamento de ensinamentos por disciplina focalizado na prova, onde oriento os alunos sobre os principais temas mais cobrados em provas de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, convívio social e mecânica. Dicas quanto ao comportamento adequado que o aluno candidato deve adotar durante as aulas teóricas e práticas. Acesso a grupo exclusivo de WhatsApp de alunos, caso queira, onde dou mentoria vitalícia até a aprovação. Material está saindo por 50% de desconto do valor original, menos da metade do valor do Duda de reprovação. Para adquirir o material, é só clicar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não perca mais tempo. Adquira já o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran RJ. Garanta sua aprovação rumo à tão sonhada habilitação.